é uma pergunta dessa, a gente fica um pouco balançado, né? Como nós vamos explicar o tamanho de Deus? E o pai começou ali, buscando no Espírito, buscando no entendimento, como ele ia apresentar a Deus aquele pequenino, como ele faria aquilo. E ele começou prestando atenção, daqui a pouco ele escuta um alvoroço, né? Aquele alvoroço, e olha para um lado, ele olha lá para cima, ele viu um avião, mas tão pequenininho, e ele soltou, ele arrou para sua Deus, é igual aquele avião que estava. O garotinho levou um segundo, olhou, né? As crianças de hoje são muito inteligentes. Olhou para o avião, depois olhou para a cara do pai dele e falou: pai, viu você tão pequenininho assim, balançou aquele pai, e ele continuou andando na calçada, né? E o avião estava lá no alto, ele prestou atenção que o avião ia aumentando, e ele chegou ao próximo da cerca, né? E ele prestou atenção que ele estava próximo de um cielo. E ele começou aqui, ganhando tempo para explicar aquele garoto quem era o Deus dele, que tamanho era o Deus dele, que tamanho é o seu Deus, e como você tem explicado o seu Deus para o mundo, para a sua casa, para o seu filho. E daqui a pouco ele viu, né, que o avião começou a crescer, o garotinho olhou ali e tal, aí daqui a pouco o avião seguramente pousa na pista, eles estão bem próximos. Ele olha, filho, ali está o tamanho de Deus. E quando o garoto pela primeira vez tinha visto um avião pousado no aeroporto, né? Ele fala: pai, como Deus é grande. E aquele pai, ele glorificou ali o nome de Deus, né? Ele começou a se alegrar na presença de Deus ali. E ele começou a entender que ele precisava explicar bem mais ao seu filho. Ele falou: olha assim, filho, eu vou te explicar uma coisa, é assim que é Deus. Você viu que quando você está longe de Deus, Deus é pequenininho assim, mas quando nós vamos nos aproximando de Deus, Ele vai crescendo, e o nosso Deus torna-se esse tamanho. Ele é, Pai, como é grande o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Do Senhor Jesus. E agora nós encontramos também uma situação interessante. Desde lá na travessia para essa localidade, os discípulos começaram a ter problema, viram que havia tempestade se levantando, tumulto se levantando, e ele dentro daquele barco, ele precisava de algo para poder trazer de volta a paz daquela viagem. Eles ali naquele barco. E Jesus estava lá tranquilo, dormindo na porta: mestre, estão vendo que nós estamos perecendo? E Jesus levanta e acalma aquela tempestade. Ao chegar em terra, Jesus agora encontra com esse principal da sinagoga. Ele fala: Jesus, eu estou com um problema na minha casa. Eu creio que tem várias pessoas aqui com problema em sua casa. Aleluia, Jesus. Eu quero hoje falar com Jesus, contar o seu problema, mas contar para Jesus, porque no meio de uma multidão já estava perdido. Interessante que no meio da igreja então está perdido, não sabia o que fazer, mas o Senhor está aqui nesse lugar. Glória a Deus. E você pode nessa noite contar o seu problema para que ele possa ir até sua casa resolver, solucionar o teu problema. Era um problema muito difícil, era morte. Ele fala: Senhor, eu tenho certeza que a minha filha vai morrer se tu não fizer presença na minha casa. Interessante, quando o Jairo vai caminhando, né? Tinha alguém já também avistando Jesus com uma situação muito complicada, vários anos enfermo.
tinha um problema, ela tinha uma situação, e ela não poderia se identificar naquela época, ela poderia estar excluída, ela poderia estar afastada da multidão, mas ela toma uma decisão: se eu tão somente tocar, eu serei curado. Aleluia. Mais uma vez, uma pessoa no meio de uma multidão, perdido. Mais uma vez, uma pessoa na multidão, precisando de ajuda, sem saber como conseguir ajuda. Mas Jesus estava ali também. E aquela mulher: se eu tão somente tocar na veste dele, eu serei curada. Aleluia. Glória a Deus. Uma atitude nessa hora. E romper a multidão, você terá um encontro com Jesus nessa noite. A multidão está dizendo para você: não vai não. Aleluia. Quer ser crente, quer ser ridículo, quer ser assim, quer ser assado? Tudo isso estava posto sobre aquela mulher. Mas ela rompeu a multidão. E a Bíblia diz que ela já ia se esvaindo, ela ia morrendo. Mais uma situação para que somente quem tinha um dom da vida a resolver. Somente Jesus pode resolver o seu problema nessa noite. E a Bíblia diz que ela estava esvaída, e ela ali de joelho, numa posição, ela tenta passar, e ela toca na orla do vestido do Senhor Jesus. Ela sente logo em si algo acontecendo, alguma coisa mudando no seu interior, que seria uma cura. Para ela seria uma cura, mas precisava de uma palavra de Jesus. Olha, quem me tocou? Eu quero saber quem me tocou.